Olá, meus amigos. Estamos de volta com o nosso segundo encontro, ou melhor, nosso segundo programa, buscando levar a catequese até você. Hoje quero falar acerca das Sagradas Escrituras. Muitas das vezes temos a Bíblia em nossa casa e pouco nós a lemos, pouco a buscamos o entendimento e às vezes deixamos na estante cheia de poeira e não buscamos na realidade levar a sério este grande ensinamento que os antigos já nos deixaram. Bíblia é uma palavra grega que significa coleção de livros. Então a Bíblia não trata apenas de um livro, mas de uma coleção de livros. É como uma biblioteca. A biblioteca tem vários livros. A Bíblia Católica tem 73 livros. Desses 73 livros, 46 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Agora é necessário que cada um de nós possamos folhear essas páginas sagradas e buscar compreender o que os profetas, o que os apóstolos e o que os homens de Deus nos transmitiram através dela. Não podemos cruzar nossos braços dando uma de desentendido, buscando não compreender, ou então, não é por acaso que este é o livro mais lido no mundo. Não houve um outro livro que fosse mais lido e que continua sendo lido como as Sagradas Escrituras. O único erro na história é que às vezes as pessoas querem interpretar da maneira que bem entendem. E a Bíblia, como o próprio apóstolo Pedro fala, tem palavras de difíceis interpretação. É preciso que a igreja, ela interprete, ela nos aponte o caminho para que sabemos em que direção devemos seguir. Eu me chamo missionário José Aldo, sou missionário leigo, pertencente ao movimento eclesial Apóstolos da Palavra. Movimento esse da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. O pouco conhecimento que tenho sobre Sagradas Escrituras, eu busco levar às pessoas. E às vezes me deparo com comunidades onde há cristãos que não conhecem nem os sacramentos que o próprio Cristo instituiu, qual a igreja chama de sinais, como o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da penitência e os demais. Mas precisamos ir mais a fundo. Não somente falar acerca dos 7 sinais, dos 7 sacramentos que Cristo nos deixou. É preciso folhear essas páginas e buscar compreender o que a história do povo de Deus está relacionada à nossa história. Hoje somos cristãos. Por que é que nós somos cristãos? Os cristãos tiveram toda uma história. Todos eles, chamados apóstolos, foram martirizados. Posso citar o exemplo de alguns. Tivemos Estevão,
e foi apedrejado até a morte. Tivemos Paulo, que foi o que mais anunciou a palavra do Senhor Jesus e foi decapitado. Temos o chefe visível da igreja, o qual Cristo confiou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Pedro foi crucificado em uma cruz de cabeça para baixo. Nos conta a tradição que Pedro tinha direito a um pedido e ele não se sentia digno de ser crucificado da mesma maneira em que Jesus Cristo, o Salvador, foi crucificado. Por isso ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E tivemos muitos e outros que foram martirizados, os primeiros cristãos que foram perseguidos. Para ser cristão naquela época, ou no primeiro século, para o segundo século, foi muito difícil. Muitos cristãos, além de ser perseguidos pelo imperador, eles, quando eram apanhados, cujo fim era a espada, eles eram mortos. E às vezes eu me questiono hoje que nós temos a igreja, o culto público, a igreja aberta aqui no Brasil, e poucos são os que vão para a missa. Poucos são os que buscam conhecer a palavra de Deus. Então é importante que possamos fazer essa reflexão e tomar para nós. E lembrar que os primeiros cristãos morreram em nome da fé. Derramaram seu sangue por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Porque Jesus deu uma ordem: ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então esta missão, os apóstolos levaram a sério. Levaram tanto a sério que foram capazes de dar a sua vida por este Evangelho, por esta palavra. Se hoje temos acesso às Sagradas Escrituras, devemos compreender que muitos irmãos morreram para que elas estivessem hoje em nossas mãos. E o que é que nós fazemos? Qual é o intuito que o cristão tem que ter? Qual a coerência que devemos ter para com a palavra de Deus? Ide e anunciai o Evangelho não foi somente para os apóstolos, não foi apenas para os contemporâneos dos apóstolos, é para nós. Ah, mas missionário, eu não sei ler. Mas você sabe dar um conselho. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Então, não só reflita, mas coloque em prática. Vá ao seu irmão, leve a palavra amiga. E sempre, levando esta palavra amiga, ensinando o que é certo, você estará levando o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, ele fala também amar o próximo como a si mesmo. Se nós amamos, nós não queremos que o nosso irmão se perca. Nós não queremos que ninguém venha perder a salvação. O Evangelho precisa chegar aos 4 cantos do mundo. Diante da tecnologia, hoje nós temos as redes sociais, temos os meios de comunicação, como a TV, como o rádio. E muitas das vezes
a palavra de Deus ainda não chega a milhares e milhares de pessoas. Precisamos que essas pessoas se tornem cristãs, para que possa conhecer o exemplo de Jesus, um Deus que se fez homem, um Deus que habitou entre nós. Meus irmãos, se pegarmos o início das Sagradas Escrituras, vamos ao livro de Gênesis. O livro de Gênesis significa origem, onde nos mostra a criação do mundo, a criação dos seres vivos, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Eu falava no primeiro encontro sobre o tamanho de Deus. E eu dizia na ocasião que seria até uma pergunta infantil e talvez uma criança começasse a engatear que fizesse esta pergunta. E hoje eu vou mais além. Digo a você com toda certeza que Deus é tão grande e tão maravilhoso que nós não podemos alcançá-lo, que nós não podemos o atingir. É preciso, meu irmão, é preciso, minha irmã, que busquemos este Deus no nosso dia a dia. A Bíblia nos fala que nossos primeiros pais pecaram, desobedeceram a Deus. E diante dessa desobediência, os filhos de Deus se inclinaram para o mal. O pecado alastrou-se sobre toda a terra, o qual Deus resolve exterminar com todos os seres vivos e com a raça humana. Mas Deus escolhe Noé entre todos eles e salva Noé e sua família de um grande dilúvio. E nos mostra o autor bíblico, Moisés, que Deus se arrependeu de ter destruído o homem. E Deus fez uma aliança com o homem. E essa aliança foi perdurando pelo passar do tempo. Daí as Sagradas Escrituras nos fala de Abraão, o pai da fé, o homem que deu o testemunho de sua fé, que foi capaz, por amor a Deus, não só provar a fé, mas fazer em prática a fé acontecer. Deus exigiu dele um sacrifício, o seu próprio filho. E Abraão, já ali, com o altar preparado, com o filho colocado sobre as lenhas, já com um punhal em sua mão, estava pronto a sacrificar o seu filho por amor a esse Deus invisível, a esse Deus que lhe pedia esta prova de fé. E o que ocorreu? Que Deus, vendo que ele seria capaz, que ele tinha essa tamanha fé, Deus impediu que este sacrifício com seu filho Isaque ocorresse. E assim continua a história do povo de Deus. De Isaque vai nascer duas grandes nações, Jacó e Esaú. Jacó, que muitos anos depois é chamado de Israel. E de Jacó nasce José do Egito, o grande governador, aquele que salvou o Egito de uma grande fome, de uma grande penúria. Não só o Egito, mas todas as cidades vizinhas ao Egito. José
previu. José, ao revelar o sonho do faraó, pôde ver que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E assim, o faraó, colocando o anel em seu dedo, o tornando governador de todo o Egito, José impede a morte de milhares e milhares de pessoas. E os anos se passaram. Mais de 400 anos, o povo já não via falar mais em José. O povo hebreu foram escravizados no Egito. O faraó não temia a Deus. E o povo hebreu tornou-se escravo dos egípcios. E lembrando que o Egito, eles adoravam a vários deuses. Esqueceram o único Deus, o Deus invisível, o Deus dos hebreus. E o povo, diante de um clamor, tem este clamor ouvido por Deus. E Deus envia um libertador, o Moisés. O Moisés, que por obra de Deus foi criado dentro do Egito, que conhecia todas as leis e costumes do Egito, porque foi criado como príncipe no meio do faraó, no meio da corte. E Moisés é escolhido por Deus para libertar este povo. E Deus liberta esse povo. Deus tira esse povo da escravidão. E assim, meus irmãos, a história continua. Surgem os juízes, surgem os profetas, e assim o anúncio da palavra de Deus chega a todos os povos. E o anúncio dos profetas é que Deus enviaria um Salvador. Se por Adão o pecado entrou no mundo, por Jesus Cristo entrou a salvação. Jesus Cristo tomou posse da culpa de Adão e assim assumiu a culpa do pecado, aonde pagou um preço muito alto para que você fosse resgatado, fosse salvo. E assim foi pendurado numa cruz, aonde nos trouxe a salvação. Jesus Cristo foi o próprio Cordeiro imolado. Como diz o profeta Isaías em suas palavras, ele foi levado ao matadouro e diante dos seus tosqueadores não lhe abriu a boca. Este Messias que era esperado pelo povo judeu foi rejeitado, não foi compreendido. Esperavam um Messias que viesse guerrear como o rei Davi, já que ele era da descendência de Davi. E esse rei veio trazer paz, veio nos ensinar o amor, a misericórdia, o perdão, como lidar em nossa sociedade e como nos preparar para a eternidade, para o novo céu e a nova terra que está preparada para cada um de nós. O próprio Cristo afirma isto. Vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar. Então Jesus foi preparar um lugar para nós. E assim, meus irmãos, este Cristo, ele simplesmente não morreu. Ele ressuscitou. Ressuscitou para que você ressuscite um dia com ele. Hoje nós temos a igreja.
a igreja que nos orienta, a igreja que nos ensina, a igreja que aponta o caminho, a igreja que nos mostra como podemos chegar a Deus. É verdade que a igreja é feita por homens. E nós temos um antigo provérbio, ou melhor, um antigo ditado popular, que diz que a igreja é feita de santos e pecadores. É verdade. Somos santos e pecadores. Somos santificados pelo batismo, onde nos tornamos co-herdeiros do reino dos céus. Nos tornamos filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Não por mérito, mas pela graça do grande sacrifício do Filho de Deus, que se tornou o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Mas hoje nós o rejeitamos, nós não buscamos realmente dentro de nós este Jesus. Aí podemos dizer, mas muitos padres erram. É verdade. Nós também erramos. Lembre-se, Jesus veio para os pecadores. E nós precisamos compreender isso. Precisamos rezar pelos nossos sacerdotes. Precisamos rezar pela igreja. Precisamos rezar pelo Santo Padre, o Papa, para que possa governar a igreja de Cristo, levando a santidade a todos, ensinando-nos, apontando-nos o caminho, como chegar até Deus. Agora, se você está na sua casa, seja um evangelizador. Eduque seus filhos para Deus. Ensine o caminho de Deus. Ensine a rezar o Pai Nosso. Ensine a rezar a Ave Maria. Mostre para seu filho que o mais importante não é ele ter uma faculdade. Se tiver, beleza, maravilha. Não é ter dinheiro, mas se tem, muito bem. A grande importância para nós cristãos é termos Jesus Cristo. É sermos humildes um para com os outros, buscando compreender o outro, não julgar, pois o próprio Cristo diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que medides, vós sereis medidos. Quem nos diz isso é o próprio Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você, neste dia, que eu não sei a hora que você está me ouvindo, mas coloque em prática as palavras das Sagradas Escrituras. Homens e mulheres fizeram a história. E essa história continua a acontecer através de mim, através de você. Se você não sabe ler, mas seja um bom pai através do seu exemplo. Seja uma boa mãe através do seu exemplo. Seja um bom filho, respeitando, amando os seus pais. Busque ser um bom vizinho. Busque ser um bom aluno. Busque ser um bom professor. Busque fazer o melhor no seu trabalho, o melhor na sua casa. Mas não deixe de buscar a Deus. Vá à igreja, reze. Vá à igreja, peça pelo seu próximo. Mesmo que este próximo venha a fazer coisas que você não gosta. Mas lembre-se, Jesus Cristo morreu por ele e por você. É por isso que nós devemos sempre perdoar. Isso me faz lembrar uma interrogação de Pedro a Jesus. Senhor,
quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Somente 7 vezes? Aí Jesus vai dizer para Pedro, não somente 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer que temos que perdoar sempre. O perdão é onde ocorre a misericórdia, é onde acontece a graça de Deus. Porque se nós perdoarmos, Deus também nos perdoará. Então, meu irmão, minha irmã, busquemos viver a nossa fé. Busquemos seguir Jesus no nosso dia a dia, nos afazeres de casa, no trabalho, no meio dos colegas, mas sempre testemunhando o amor de Jesus, sempre levando Jesus às pessoas. Então, meus irmãos, busquemos Jesus com todo o nosso coração. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Até lá!